Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. A nossa vida é um êxodo. Preste bem atenção. E você sabe, quando os filhos de Israel saíram do Egito em direção à terra prometida, eles tiveram que enfrentar muitos obstáculos. Mas muitos obstáculos foram enfrentados. Preste atenção. Eles tiveram que enfrentar muitos obstáculos. E dentre eles estava exatamente os amalequitas, que eram pessoas que não lutavam só, que para lutarem eles contavam com as forças espirituais do mal. Eles lutavam com feitiço. Tanto é que nessa batalha, quando se trata de forças espirituais do mal, não é só a força física. Moisés teve que usar o cajado. E nós também dizíamos, pessoal, que o cajado representava a fé. Que o cajado é a nossa fé. O cajado é fé. Então, uma coisa curiosa que nós vimos aqui nessa passagem, olha só. Diz assim: versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha só. Quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, o que acontecia? Amaleque prevalecia. Então, a vitória dos filhos de Israel naquela batalha dependia da fé. Não era só a força física, não. Dependia da fé. Assim somos nós. Existem coisas que nós só vamos vencer na fé. Não é só na luta, no dia a dia, na batalha. Não é só o diploma, não é só o conhecimento, não é só a capacidade intelectual, não é só o nome, a posição social, não é só isso. Mas vai depender muito da fé. Por quê? A fé, ela traz a existência de Deus. É a fé que faz Deus existir. E tem coisas que você vai passar na sua vida, tem coisas que você vai enfrentar na sua vida, tem dificuldades, tem problemas que você vai enfrentar, que humanamente falando, você não vai conseguir. Que humanamente falando, é impossível, ninguém vai poder te ajudar. Que só mesmo através da fé. Só a fé para livrá-lo. Porque a fé é o próprio Deus. Naquela batalha, se não houvesse a fé, Israel teria perdido. Por quê? Os amalequitas, o combustível dos amalequitas eram os demônios. Você não tem como lutar contra uma força extra. Os demônios em si, eles já levam uma vantagem sobre o ser humano. É por isso que os demônios só são vencidos através da fé. Então existem coisas nessa vida que nós só vencemos por intermédio da fé. Sem fé, não tem como nós vencermos essas batalhas. Quem está entendendo? Está entendendo? Então quando Moisés levantava, Israel prevalecia. E quando Moisés baixava, o que acontecia? Veja como é que é a fé. Quando a nossa fé está em alta, nós começamos a vencer. Mas quando a nossa fé está em baixa,
nós começamos a perder. Você pensa que isso não é a nossa vida? Hein? Essa aqui, pessoal, é o nosso dia a dia. Essa aqui é a sua vida. Quando a nossa fé está em alta, nós começamos a conquistar. É por intermédio da fé. Você vê, quando Elias, a fé de Elias estava em alta, ele fez o fogo descer do céu. Fez o fogo descer do céu. O mesmo Elias, quando foram 50 soldados a primeira vez para prendê-lo, ele fez o fogo descer do céu. A segunda vez, ele fez o fogo descer do céu. E houve a terceira vez, no momento que estavam ali reunidos 450 profetas de Baal, querendo matá-lo. Ele fez o fogo descer do céu. Mas quando a fé dele estava em baixa, não foram os soldados que apareceram, foi palavra de uma mulher. É um recado que ele recebeu. Olha, é engraçado isso, né? Que das outras vezes foram soldados armados para prendê-lo. Soldados armados. 50 a primeira vez, 50 a segunda vez. E na terceira, olha, além dos soldados, foram 450 profetas de Baal querendo matá-lo. Ele nem se intimidou. Ele não ficou com medo. Antes, pelo contrário, começou a zombar deles. E ele era sozinho. Ele era sozinho. 450 contra ele sozinho, ele sozinho. Ele rindo, zombando deles. Ele estava tão seguro de si, mas estava tão seguro, estava tão confiante que ele zombava. Começou a zombar dele. Quando eles invocavam, ele ria, falava: olha, é melhor falar mais alto aí, o vosso Deus deve estar passeando, ele deve estar dormindo aí. olha como a fé funciona, presta atenção. Hoje estou revelando o segredo da fé. Mas depois que o fogo desceu, todo feliz e tal, ele ainda determinou que chovesse. Choveu. Aí recebeu um recado. Não apareceram soldados, não. Não apareceu o exército, não. Não apareceu ninguém com espada para matá-lo. Só um recado que recebeu. Ó, Elias, Jezabel mandou avisar a você que hoje mesmo ela vai cortar sua cabeça. Quando ele ouviu aquela palavra, pôs-se a chorar. Desanimou. Começou a andar disperso, fugiu. Foi parar no deserto, chorando. Deus chegou para ele: Elias, você está fazendo o que aqui? Porque ali não era o lugar dele. Não era para ele estar ali, era para ele estar aonde? No outro lugar, lá no monte. Ele tinha que estar lá organizando tudo, pregando a palavra, mostrando Deus para os filhos de Israel. Só que naquele momento ele estava no deserto. O medo leva a pessoa para onde? Para o deserto, sabia disso? A fé dele estava em baixa, o inimigo atacou. Quando a fé da pessoa está em baixa, é uma palavra que destrói ela. É uma palavra que desestabiliza ela. Seja lá quem for. Olha, nós estamos falando de Elias, o homem que viu o fogo descer do céu. O homem que fez o fogo descer do céu. O homem que a palavra dele era impossível não se cumprir. Mas olha a situação em que ele se encontrava. Um recado. É um recado. Recado de uma mulher. Recado de uma mulher. Elias foi parar no deserto. Deus chegou: Elias, está fazendo o que aqui? Ele falou: Senhor, me mata. Mas o que você está fazendo aqui? Ah, Jezabel está querendo tirar a minha vida. Puxa, Elias, você se esqueceu? Você se esqueceu de mim? Você esqueceu que eu existo? Você já esqueceu do fogo que desceu do céu? 3 vezes. Você se esqueceu da criança que ressuscitou? Você se esqueceu que eu cuidei de você? Puxa, te dando
carne e pão, né? Através do corvo. Elias viu tanta maravilha que naquele momento ele esqueceu-se. Olha como é que é a fé. A fé de Elias estava em baixa e o inimigo avançou. Quando a nossa fé está em baixa, pessoal, o inimigo avança. Então o que o bispo está querendo passar para vocês hoje? Presta atenção. Existem inimigos da fé. Existem inimigos da fé. A fé tem inimigos. Nós temos momentos em que a nossa fé está em alta. E por que de repente a nossa fé fica em baixa? É por causa desses inimigos da fé. Tudo que o diabo quer, pessoal, é destruir a nossa fé. Porque uma vez a sua fé estiver destruída, Deus não vai existir mais na sua vida. Essa é a verdade. Sem fé, Deus deixa de se manifestar. Deus deixa de existir. Aonde há fé, ali há Deus. Aonde não houver fé, Deus não está ali. Ou seja, Deus só está aonde houver fé. Quem está entendendo? Então, veja bem, qual é o primeiro inimigo? Qual é o primeiro inimigo da fé? O cansaço. O cansaço, pessoal. Tem vezes que a pessoa se cansa na fé. O cansaço, existe o cansaço da fé. A Bíblia fala que Moisés levantava as mãos. Por que ele baixava as mãos? Porque ele cansou-se. Quantas são as pessoas que também se cansaram? Mas por que do cansaço da fé? O cansaço da fé vem por intermédio da dúvida. A fé cansa com a dúvida. Mas um facto curioso é que nós vimos ali, quando Moisés ficou cansado, na hora que ele baixou, olha, o inimigo começou a avançar. Nós temos visto isso na vida de muitas pessoas, que ela vai conquistando, e chega um período da vida dela, que parece que tudo que ela está fazendo dá errado, começa a dar tudo errado. Aconteça uma coisa ali, aconteça outra coisa ali, acontece, meu Deus, o que está acontecendo? Ali ela acorda. Só que quando Moisés ficou cansado, a Bíblia fala que vieram homens e ajudaram, sustentaram a mão dele, pegaram, 2 homens, pegaram a mão dele para ajudá-lo, para ele não baixar as mãos. É por isso que nós estamos aqui, é para poder te ajudar. Pessoal, não tem motivos para você se cansar. Se você tiver alguma dúvida, você tem que procurar o pastor. É por isso que estão aqui os pastores, estão aqui os obreiros, estão aqui os bispos, para poder te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, o diabo trabalha muito com a dúvida, pessoal. O diabo trabalha muito com a dúvida. Uma das coisas que me ajudou é a minha sinceridade. Eu chegava no pastor e perguntava ao pastor, para onde vai os dízimos? Vocês fazem o que com as ofertas? Eu perguntava. Que eu tinha, do jeito que o pastor pregava, era como se os dízimos subissem aonde? Para o céu, porque ele falava, você vai dar para Deus.
Ah, então eu acho que as ofertas devem subir para o céu. Mas, pô, eu sendo racional, como é que as ofertas, como é que o dinheiro vai subir no céu? Ah, eu acho que eles queimam. Será que queimam mesmo o dinheiro? Então eu tinha essa dúvida, eu vinha para o pastor. E o pastor me mostrava, olha aqui onde nós estamos. É pago o aluguel, olha, essas coisas aqui, é comprado com isso, olha, é isso, olha. Onde o pastor mora, é uma casa alugada, temos que pagar o aluguel também, e o dinheiro da oferta é feito com isso. Você não costuma ouvir programa de rádio? Sim. Então, como é que é pago esses programas de rádio? É através dessas ofertas. Aí fui tirando a minha dúvida. E o pior é que, assim como você ouve o pastor falar, o diabo também lá fora fala. Então, por que o diabo fala? Hoje o diabo criou muitos mecanismos para matar a fé das pessoas. Tem um ateu que tem os argumentos, o ateu tem argumentos para tentar mostrar para você que Deus não existe. Está entendendo? Tem o religioso para provar a você que a sua fé está errada, que não é assim, que o seu pastor está errado, que ele é um mentiroso. Sabe o que olha para mim, sabe o que os discípulos falaram para Jesus? Senhor, como é que nós vamos saber? Porque Jesus falou, olha, virão muitos em meu nome e farão quase as mesmas coisas. Os discípulos ficaram em dúvida. Senhor, como é que nós vamos saber quem é verdadeiro, quem é o falso? Porque todos eles vão curar. Porque nos dois há milagre. Como é que eu vou saber? Ele disse uma coisa que é interessante: pelos seus frutos os conhecereis. Pronto. Você vê, quando Moisés chegou no Egito, ele pegou a vara e transformou em serpente. O rei Faraó começou a rir de Moisés e falou: é isso aí, você quer me impressionar com isso? Mandou chamar os homens dele, chegaram, 3 dele, 3, né? É 3 ou 7? 3, né? Chegaram 3, aí, você só um. Ele riu de Moisés, falou: você vai me impressionar com esses seus truques? Mandou chamar 3, os 3 fizeram a mesma coisa. O que aconteceu com a vara de Moisés, não aconteceu com a vara deles também? Satanás esteve no céu. Satanás esteve no céu. Então, você está entendendo? Essa aparência é o que tem enganado muita gente, e é isso que vai levar muitas pessoas para a perdição. Nesses lugares, nessas igrejas, você até pode ir. Milagre pode acontecer? Pode. Mas uma coisa eu garanto a você que nunca vai acontecer: transformação de vida. Eu sempre falo isso, porque isso aí só o próprio Espírito Santo pode fazer. Então, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis. E tem que se tomar muito cuidado, pessoal, porque aí é onde o diabo tem pecado forte para matar a fé. A dúvida, ela traz o cansaço. Depois tem a acomodação. Cuidado para que você não se acomode na fé. A nossa fé, ela precisa sempre estar em ação, em exercício. Ela tem que estar sempre em ação. Você não pode estar parado na fé. Ela precisa estar em ação. Ela precisa estar sempre em movimento. E quanto mais você age, melhor. É tipo um músculo. Quanto mais você exercita ele vai crescendo, não é assim? Se você para, o que acontece? Ele murcha,
fica pequeno, fica sem peso, fica sem expressão, e o seu corpo passará a não ter força. A fé, ela precisa ser exercitada, pessoal. Ela tem que estar sempre em exercícios. Você tem que exercitar a sua fé. Tem que exercitar a sua fé. Mas exercitá-la sempre. Onde houver acomodação, ali é o fim da fé. É o fim da fé. Não pode haver acomodação, pessoal. Se você se acomodar, ali é o seu fim. Porque o inimigo está pronto para atacar. Ele está pronto. Ele está pronto. Até eu, se me acomodar, ele vem e entra. Aquelas coisas que você achava que eram simples, são essas coisas que vão te derrubar. São essas coisas que vão te destruir. Quem está entendendo? Você está entendendo, pessoal? É necessário você agir essa fé. É necessário, é preciso que você age. Não se acomode, não se acomode. O único, olha só, o pecado, o único erro que Davi cometeu foi acomodar-se. Só foi isso. Bispo, o que aconteceu com ele? Olha para mim. Era para ele ir para a guerra e ele ficou em casa. Os outros, todo mundo foi para a guerra, ele ficou em casa. Nessa de ficar em casa, subiu no terraço, lá olhando, foi quando viu Berseba tomando banho, cobiçou e deitou-se com ela. Aí veio a desgraça do reinado dele, sabia disso? Era para ele ir para a guerra. Ele acomodou-se. A nossa fé precisa estar ativa. Você tem que orar mesmo. Você tem que jejuar. Você tem que buscar. Você tem que participar de campanha. Você tem que estar sempre num propósito. Está entendendo? Você tem que estar sempre num propósito. É isso que motiva a fé. Isso que alimenta a fé. Isso que aviva a fé. Ele era para ele ir para a guerra. Ele não foi. Daí, ele sofreu um golpe de estado pelo próprio filho. Houve tantas desgraças que aconteceram, pessoal, mas tantas desgraças que aconteceram, que ele quase morre. Foi pela misericórdia. O pecado, ele só pecou porque ele estava fraco na fé. Ele só pecou porque ele estava fraco na fé. E olha, eu vou lhe dizer, o inimigo às vezes está pronto a atacar, mas ele sabe o momento certo para atacar. Ele vai atacar quando você estiver fraco, porque enquanto você estiver forte, sabe que não vai conseguir nada não. Então ele sabe esperar. Olha, se tem um bicho que é paciente, é o diabo é muito paciente. Ele sabe esperar, ele sabe fazer as coisas na hora certa. Mas qual é a hora certa? É quando você estiver fraco. E a acomodação enfraquece a fé. Amém? O medo, outro inimigo da fé, o medo. Pode ter certeza, onde há medo, não há fé. Que tipo de fé é essa? Se você tiver com medo, quem tem fé não tem nada a temer. Quem tem fé não tem o que temer. Quem tem fé sabe que vai acontecer. Tá passar por um problema, Deus vai me livrar. E ela é tranquila. Amém? Quando há medo, é porque você não confia. Então é porque você não tem fé. O grande problema dos filhos de Israel era o medo. Naquele dia, quando estavam lutando contra os filisteus, você vê, só foi Davi aparecer. Davi não tinha medo. Enfrentou Golias e venceu. Deus poderia ter usado qualquer um. Usou a Davi porque foi o único que não tinha medo. Se aparecesse um soldado sem medo, Deus usou Davi e uma pedra. Poderia ter usado uma lança, poderia ter usado uma flecha, poderia ter usado alguma coisa.
bastou aparecer alguém com alguma coisa nas mãos, Deus iria usar. Mas como? Tinham medo. Por que Davi não teve medo? A fé dele estava em alta, sabia que Deus era com ele. Quem está entendendo? E quando a fé se manifesta, Deus também se manifesta. Outro inimigo, a ansiedade. Ansiedade. Ai, vai acontecer, vai acontecer. Aí olha, vai. A pessoa ansiosa, a pessoa joga fora a fé. Isso não é fé. Cuidado com a ansiedade. E olha, posso falar uma coisa para vocês? A ansiedade massacra quem tem. A ansiedade massacra a pessoa. A ansiedade deixa a pessoa sem sabor. A ansiedade tira tudo, espreme tudo. A ansiedade transforma uma semana em um mês. Você só ficou uma semana para você. A ansiedade faz pensar que você já está um mês. Às vezes você só ficou um mês. A ansiedade te faz ver como se fosse um ano. Pô, até agora nada. Quando a pessoa está ansiosa, ela é inquieta. Ela é inquieta, ela não para. Ela olha de um lado, ela olha do outro lado. Ela fica, sabe, fica agitada. Ela, puxa, mas não vai acontecer? Não era agora? Tem pessoas que neutralizam o sacrifício delas por causa da ansiedade. Quantas mulheres não conseguem conceber por causa da ansiedade? Quem crê em Jesus, ela é tranquila. A fé tranquiliza a pessoa. A fé estabiliza a pessoa. Então ela é uma pessoa segura. A ansiedade faz a pessoa assim, ó. Faz a pessoa balançar. Mas quando a pessoa tem fé, ela é segura. Está entendendo? Por causa da ansiedade, Deus não tem manifestado. Tanto é que a palavra de Deus fala: lançai fora toda a vossa ansiedade. Quem está entendendo? Uma das outras coisas, outra coisa que também é terrível, é a rotina. Cuidado com a rotina. Olha só o que diz aqui Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Quem está entendendo? Sabe o que Paulo fala aí? Ele está mostrando, os Gálatas, quando começaram, eles começaram no Espírito. Como todas as igrejas, como todo mundo. Olha, você sabe quem são as pessoas que exercitam mais a fé? São os novos. São os novos. A pessoa, quando é nova na igreja, para ela tudo é novidade. É por isso, os maiores milagres normalmente acontecem mais com as pessoas novas. A pessoa que é antiga na igreja, ela já deixa de ver a oferta, por exemplo, como algo sagrado. Ela deixa de olhar para o dízimo como algo sagrado. Ela até dá o dízimo, não é que a pessoa não dê. A pessoa até pode dar o dízimo, mas ela dá já por uma questão de hábito, por uma questão de tradição. Você vê, você está tão acostumado, está tão habituado que antes de dormir, primeiro você ora. Mas se você parar e analisar, aquilo não é oração que você tem feito, é uma reza, porque é algo já decorado. Todos os dias você repete sempre a mesma coisa, é uma reza. Não é oração. Você vê, tem pessoa até que já sabe. Na hora de comer, antes de comer, tenho que orar, né? E qual é a oração da comida?
Eu me lembro na minha casa, a minha mãe colocou quadro: oração do almoço, oração do jantar, oração de dormir, oração na hora de acordar. Então nós já tínhamos aquela oração decorada. Eu já sabia que quando acordasse, eu tinha que dobrar os joelhos, colocava os braços na cama e falava: meu Deus, muito obrigado pela noite maravilhosa que o Senhor me concedeu. E às vezes não é noite maravilhosa, eu passei a noite toda sonhando mal. Às vezes passei a noite toda chotando mosquitos. Que coisa terrível. Mas eu aprendi assim, que eu tinha que agradecer a Deus. Então não era oração, não. Era algo mecânico. Era costume, era hábito. Tá vendo? A comida tá ali. Aí você, oh, muito obrigado, te agradecemos por essa comida. Às vezes é uma comida que você não gosta. Você não queria comer aquilo. Então, pronto, e nós repetíamos, ou seja, no início era oração, mas depois deixou de ser oração. Por quê? Deixou de ser feito pela fé e passou a ser feito pelo costume, por uma questão de costume, por uma questão tradicional. Tem pessoas que já não dão mais o dízimo pela fé. O que é dar dízimo pela fé? Puxa, você dá porque o meu Senhor, Ele está em primeiro lugar. O meu Senhor, eu considero Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, puxa, Ele é o meu Deus. Aí depois, não, eu já estou acostumado mesmo, aí só vai dando, já não tem. Porque quando a pessoa dá pela fé, ela se sente filho. Ela sente que tem direito, ela tem direito, e ela cobra de Deus quando alguma coisa está errada. Ó Deus, eu sou dizimista, está escrito, provai-me nisso. Como é que a minha vida está assim? Mas quando a pessoa já dá por uma questão de costume, olha, ela não cobra mais nada de Deus. E vai levando a vida, normalmente, sabe? É uma questão de costume. Pessoal, você fazer as coisas por costume, Deus não está aí. Deus não está aí. Está escrito: o meu justo viverá pela fé. É pela fé. Onde há costume, Deus não está. Deus não se faz presente. Então muitas pessoas estão ficando fracas na fé. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão sendo derrotadas. Sabe por quê? Porque deixaram a fé. Você está até fazendo tudo certo. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Isso aqui é muito profundo. É preciso que você preste atenção. Não é que você está fazendo errado. Não, você não está fazendo errado. Só que você está fazendo certo, mas é um certo de uma forma como se fosse um costume. É tipo o jovem rico, por exemplo. Ele não bebia, não fumava, não isso, não aquilo, não aquilo. Mas ele fazia aquilo por quê? Era por Deus? Não, era já uma questão de costume, já não era mais por Deus. Ele já vivia na rotina, era costume já. E isso aí, pessoal, para Deus, tanto não tem mais valor. Não tem valor. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Que você passe a fazer a fogueira santa por uma questão de costume. Não, você tem que botar força, você tem que botar o coração. Tá ligado, pessoal? Quando você dá dízimo, você tem que botar força, você tem que botar o coração. Quando você faz um voto, você tem que botar força, você tem que botar o coração. Cuidado que o diabo está trabalhando para mudar a sua cabeça. É por isso que muitas pessoas que já estão na igreja há muito tempo, hoje não acontece mais nada na vida dela, porque hoje ela tornou-se um cristão natural, um cristão tradicional. Para ela, todo mundo erra, todo mundo falha. Para ela, dízimo é uma coisa banal, já é costume dar dízimo. Para ela, oferta não tem mais aquela santidade, não tem mais aquela preocupação. Olha, ela não está mais, ela até participa da fogueira santa, não. Ela só pega o envelope e fala: olha, eu estou em todas. Está em todas, mas não está o quê?
não está o coração. É por isso que não acontece também nada. Está em todas, mas também não acontece nada. Por quê, bispo? É o hábito, é o costume, e Deus não está mais ali. Abram os olhos. Abram os olhos. Amém. Abram os olhos. A fé. O meu justo viverá pela fé. Se desviar, não terei mais prazer nele. E aqui está escrito: ó Gálatas insensatos, como é que pode? Vocês começaram no espírito e agora estão na carne. Quando começaram, era no espírito, estavam ali, só que depois caíram na rotina. Passaram a ver, passou já a ser algo normal. Poxa, quando ela começou, você vê, quando você começou, pô, você tinha todo o temor, chegava na igreja, pô, era aquela coisa, não, eu estou na igreja. Aí você viu a irmã comer na igreja, você viu a irmã tirar a fralda na igreja, botar o lixo no chão. Aí você também entrou nessa, agora você também suja o chão, você também come na igreja. Aquela coisa que você, aquela essência que você tinha, aos poucos você acabou perdendo. Então cuidado. Olha para mim, a salvação é individual. E nos últimos tempos, o inimigo tem avançado muito na vida de muitas pessoas. Quem entendeu? Curva a sua cabeça, para que Deus venha te alertar. Que Deus possa falar com você. Nosso Deus e nosso Pai tem compaixão, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas fraquezas, os nossos maus olhos, perdoa a rotina, perdoa-nos, porque nós começamos no espírito e aos poucos fomos caindo na carne. Oh meu Pai, livra a tua igreja disso. Muitas igrejas tradicionais começaram no espírito, hoje virou carne, é tradição, e o Senhor já não se faz mais presente. Conserva o teu povo, conserva a tua igreja, conserva a nossa fé. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Passa uma esponja embebedada no teu sangue. Passa no coração dela, meu Deus. Tira tudo que não presta. Espreme o veneno, aquilo que não provém de ti. E purifica o coração dela. Você que crê, diga assim seja. Amém. Receba a Santa Ceia, em nome de Jesus. Alguém me falou do amor de um Salvador, e o Filho de Deus que sofreu em meu lugar e pra me salvar, por mim morreu. Pouca coisa eu entendi, mas eu feche os seus olhos. Que algo em mim mudou. Toda vez que eu penso em Deus, eu posso sentir esse amor. Invadiu todo meu coração, inundando meu ser de um prazer bem maior que qualquer emoção.
ultrapassa o meu entender. Oh, aleluia. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, te honramos e glorificamos o teu santo nome. Aleluia. 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 Pai, eu vim aqui através desta oração. Através dessa oração, Ofereço ao Senhor este meu coração, esse meu coração, ó meu Senhor, ó meu Senhor. quando eu olho aquela cruz, Quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu, lembro quanta dor sofreu por mim, ó meu Jesus, por mim, o meu Jesus. te amo, Deus, Te amo, Deus. receba minha adoração, Recebe a minha adoração, como coça que suspira como pelas a águas, costa que suspira pelas águas. por ti suspira minha alma, Por ti suspira a minha alma. te amo, Deus, Te amo, Deus. receba minha adoração, Recebe a minha adoração. Com a força que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Te suspira minha alma. Pai, eu vim aqui Pai, eu vim aqui através desta oração, através dessa oração. ofereço ao Senhor Ofereço ao Senhor este meu coração, este meu coração. ó meu Senhor, ó meu Senhor, quando olho aquela cruz, Quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu, lembro quanta dor sofreu por mim, ó meu Jesus, por mim, ó meu Jesus, te amo, Deus, Te amo, Deus. receba minha adoração, Recebe a minha adoração, como coça, como a costa que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, te suspira minha alma, te amo, Deus, Te amo, Deus. receba minha adoração, Recebe a minha adoração. como a corça que suspira, Como a costa que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, por ti suspira